Meu nome é Regina, nós estamos aqui para uma aula do sexto ano. E o tema dessa aula de hoje é leitura e releitura de imagens e os elementos do teatro. E aí você pode me perguntar, como assim leitura de imagens? A gente não lê só palavras? Não, gente. A gente pode ler também imagens. E por que ler uma imagem? Quando a gente estuda os conceitos de beleza relacionados à estética, nós percebemos, gente, que qualquer tipo de obra, ela estabelece uma relação com o observador. Ela tem um significado, pode ser um significado histórico, pode ser um significado social, pode até ter um significado do próprio artista, colocando as suas experiências. Então, a forma de apreciar uma obra de arte é muito importante quando você conhece aquilo que o ator, o autor, o músico quis transmitir. Então, isso é leitura. E como é que a gente faz, então, isso? Quando tem as palavras é fácil, né? Mas quando é uma imagem, quando é uma escultura, uma peça teatral, então nós temos algumas dicas para você. Primeiro passo, você tem que pensar em toda a estrutura dessa imagem, dessa pintura ou dessa escultura, quem fez, a época que o artista trabalhou, o tema que ele abordou naquela obra. Então, esses são alguns aspectos. E eu tenho 3 pontos importantes. O primeiro, gente, numa obra de arte, que é uma pintura ou um desenho, você tem o rodapé da imagem. Esse rodapé são as palavrinhas que estão escritas abaixo da tela. Nessa informação você tem o nome do autor, tem o título da obra, tem as dimensões, se o quadro ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio, se vai ocupar uma parede inteira, e a técnica que o artista usou. Se ele usou tinta a óleo, se ele usou uma tinta à base de água, se ele fez apenas um desenho com lápis ou com nanquim. Então, essas informações são o primeiro passo para você ter uma leitura de imagens. O segundo é uma análise sobre a função da obra. Qual é o tema da obra? Qual é o motivo da obra? Será que é uma obra religiosa? Uma obra ambiental? Fala de paisagens? É individual, falando do artista? Ela tem uma função histórica? Fala de uma guerra? Fala de um problema? Nós estamos vivendo numa pandemia. De repente você vai encontrar alguns artistas que vão criar imagens, desenhos, pinturas falando sobre esse problema social. Então, quando você olha para a cena, você já observa qual é esse tema, se a função é política. E tem um terceiro elemento que você pode observar também, que é a questão da como o artista fez. Quais são as cores que ele usou, qual é a textura que ele usou, como é que é o direcionamento da luz, se é uma imagem bidimensional, se é uma imagem tridimensional. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais para você interpretar. E, além disso, nós vamos ter 3 tipos de análise. Uma é objetiva, a outra é subjetiva e a outra é formal. Na objetiva, é uma descrição da cena. Por exemplo, se você observar uma tela e na tela tem uma casa, aí você vai só olhar, é uma casa? Não. Você vai ver se essa casa é de 2 andares, se é apenas um andar, se a casa tem uma varanda, qual é a cor que o artista colocou nessa casa, se essa casa está num terreno plano, se ela está na montanha, se tem outras casas ao redor. Então, isso é análise objetiva. Você vai descrever aquilo que você está vendo naquela imagem. Aí nós temos também uma análise subjetiva. E essa subjetiva, gente, é o que você sente. O que a imagem transmite para você? Ela transmite paz? Ela transmite insegurança, aversão? Ai, essa imagem é tão feia, eu não gosto nem de olhar. São os sentimentos. Então, essa é a imagem subjetiva, é a análise subjetiva. E a outra análise também que você pode observar é a análise formal. E aí você tem que estudar um pouquinho sobre o autor daquela obra.
quando que aquele autor viveu, quais são os objetivos realmente que ele quis mostrar nessa obra. E aí vale aquilo que eu falei anteriormente, se é uma obra religiosa, se é de cunho social, se é de cunho político, isso vai entrar dentro da análise formal. E agora eu vou convidar vocês aqui a observarem comigo na tela que nós vamos fazer essa análise juntos. Nós temos uma imagem super conhecida, eu tenho certeza que vocês já viram essa cena, é chamada Abapuru. E nós vamos fazer esses 3 tipos de análise, a objetiva, a subjetiva e a formal. Na objetiva, que é justamente aquilo que eu falei, você vai descrever a cena. Então, o que nós podemos descrever com a cena do Abapuru? Ela retrata uma figura humana sentada numa posição pensativa, em uma paisagem árida, né, meio ensolarada. Sobressai o quê? O tamanho dos membros em detrimento da cabeça. Você tem um pé muito grande, você tem uma mão muito grande. Esse tipo de obra é chamado dos pés, né, e das mãos é chamado de gigantismo e foi muito usado por Tarsila do Amaral, que foi a autora dessa obra. Além disso, você vai ter um sol e vai ter um cactus. As cores também são bem importantes que nós vamos falar. Na análise subjetiva da obra, o que nós podemos perceber? A importância da força dos pés e das mãos, né? Os pés e as mãos que trabalham no campo, por exemplo. Então, o trabalhador do campo que está na agricultura, ele tem mãos e pés mais pesados, mais calejados pelo próprio instrumento de trabalho. Então, isso reflete também nessa obra do Abapuru. Nós temos a cabeça, que é bem pequenininha, né, em detrimento do pé e da mão, e essa cabeça pequena, ela vai transmitir a questão do senso crítico da população. Essa obra, gente, a gente pode dizer que é uma crítica social, tá? Por conta dessa questão do trabalho rural representado pelos pés e as mãos e a cabeça pequena que mostra que a pessoa não tem tanta voz, né, para poder falar daqueles problemas sociais que ela está vivendo. Nós temos também as cores, que vai remontar à brasilidade, o verde, o amarelo, o azul, que são as cores nacionais, estão bem presentes na obra. O cacto, gente, é uma alusão também à questão do Nordeste brasileiro, do árido, né, das regiões do Nordeste. Então, a terra fica muito sofrida, você não consegue ter muitas plantações, né? Então, é outra característica bem importante. E nós temos uma cabeça apoiada na mão, né? E o cotovelo no joelho. E isso indica um pouco de abatimento, de infelicidade, uma certa depressão do ser humano. Então, observe que é apenas uma obra que você diz assim: ah, gostei, não gostei, é bonita. Quanta coisa a gente pode perceber. E nós temos agora a análise formal. Essa obra, gente, ela foi pintada por Tarsila do Amaral, mas quem deu o nome de Abapuru foi Oswald de Andrade. E ele juntou nesse nome um vocábulo indígena. Ele juntou a palavra aba, que significa homem, a palavra porá, que é gente, e que significa comer. Então, gente, o significado dessa obra é o homem que come gente, o homem antropofágico. E sabe por que ele colocou esse nome? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram índios que eram canibais. Isso mesmo, os índios comiam pessoas, mas não comiam qualquer pessoa, apenas aqueles que eram guerreiros. Eles achavam que comendo essas pessoas, eles iam adquirir para si toda a questão da força, da agilidade, do poder de guerra. E esses índios foram encontrados pelos brasileiros. E Oswald de Andrade, já no século XX, acaba colocando esse nome, tá? É uma obra pintada com tinta a óleo por Tarsila do Amaral no ano de 1928 e ela deu de presente a Oswald, que era o seu marido na época, e ele então colocou o nome Abapuru.
Gente, essa obra ela foi vendida em 1995 e hoje ela se encontra na Argentina. E ela foi vendida, gente, por 1,43 milhões. Olha aí, que obra valiosa, né? Se um dia você tiver a oportunidade de ir à Argentina, visite o museu para você se deliciar com essa obra. E nós temos aqui agora na outra tela, que eu também quero que vocês acompanhem para mim, que é a releitura. O que é uma releitura de imagens? É você pegar uma obra que já existe e você trazer para os dias atuais, colocando novas cores, colocando novas técnicas. Então aqui você pode observar o Abaporu feito de várias maneiras. Isso é uma releitura e você pode fazer com qualquer imagem. Nós vamos seguir ainda nessa aula falando um pouquinho sobre o teatro, que é a arte cênica e literária grega. E ela remota, gente, a civilizações bem antigas, como o egípcio, na China também já existia. E o termo teatro vem da palavra grega que é teatron. Teatro é o lugar onde se vê, o lugar para a procura, onde as pessoas poderiam estar juntas olhando, apreciando alguma coisa. E nós temos elementos fundamentais no teatro, que é o roteiro, o texto, o autor, figurino, maquiagem, cenografia. Muitos elementos envolvem o teatro. Podemos dizer que o teatro é um pouquinho das 4 modalidades artísticas. Só que de todas elas, gente, tem 3 que são fundamentais, que é chamada tríade do teatro, que é o ator, o público e o texto. Sem eles, não acontece teatro. Você pode fazer um teatro sem uma roupa específica, sem uma iluminação, sem uma maquiagem, mas se não tiver um ator, né, que interprete os personagens, um ator que vai falar sobre aquele texto dramático, não tem teatro. Agora, se você tiver um ator e não tiver um público, pessoas para assistir, também não tem como ter um teatro. E o texto, se você tem um público, tem um ator, mas não tem o texto, o que o ator vai dizer? Então, gente, a tríade do teatro é super importante por isso. Ator, o texto e o público. Os demais elementos vão acontecer, o traje, a maquiagem, a cenografia, mas elas não são fundamentais para que haja teatro. Observa comigo aqui nessa nova tela que tem algumas cenas, né, de teatro, um cenário no teatro, alguns elementos que podem ajudar na sonoplastia. Você pode trabalhar com garrafas, com latas, pode improvisar. Questão das roupas também podem aparecer. E dentro disso eu quero deixar para vocês hoje uma atividade prática. Nessa atividade você vai criar uma paisagem sonora. O que é paisagem sonora? Você vai pegar seu celular e vai começar a gravar sons da sua casa, da área, da cozinha, do quarto, seus animais domésticos. Depois que você gravar esses sons, você vai ouvir e aí você vai tentar reconhecer pelo som que você está ouvindo que cena seria aquela. E aí você vai fazer um roteiro, como se fosse uma peça teatral, contando um pouquinho desses espaços, com cenas, com desenhos. Pode colocar palavras também. Eu deixo essa dica para você hoje. Tenho certeza que o seu trabalho vai ficar maravilhoso. Gente, essa e outras atividades você vai encontrar também no portal Eduque. Por hoje nós ficamos aqui. Até a próxima!